O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo. Está começando mais uma edição da parceria entre a Central 3 e o trio Ternura de outrora, que hoje não conta com Leandro Stein, que foi ver em loco o Mundial de Escalada em Curitiba. Mas estamos aqui com Bruno Bonsante e Felipe Lobo, ao vivaço, nessa sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. E às 10h26 pingou no Meio e Meio a última edição da newsletter do Meio Campo. E temos textos, sobre o falecimento do ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, e sua relação com o futebol. Afinal, é uma newsletter sobre futebol, mas não só sobre, mas mostra aí justamente uma reparação histórica com Alcides Gija, que fez talvez o gol mais importante da história do Paisito. Também fala do Bolonha, que a gente vai falar aqui no programa, e o turbilhão na CBF. E eu já lanço a pedra aqui pro Felipe Lobo, para ele jogar na CBF mais uma vez. O pessoal gosta, quando o Lobo fala em relação à CBF, mas tivemos então aí o afastamento de Edinaldo. Mas o sistema é foda, parceiro? Ele já também reagiu. Salve, salve, Matias, Bonsa, todos os nossos amigos, amigas e que estão nos acompanhando em todas as plataformas. Pois é, aconteceu. Vou só dar uma introdução para a gente falar sobre o assunto, para o Bonsa também dar o seu boa tarde. Mas, basicamente, o Edinaldo caiu por uma decisão da justiça. Era uma coisa... Para quem já leu a nossa newsletter de terça-feira, já sabia que esse era um risco. A gente já estava falando que era um processo. Ele adiantou o anúncio, do Carlo Ancelotti também como uma tentativa de ganhar apoio político. A gente vai passar um pouco pelos detalhes de como ele tentou, nesses últimos dias, angariar apoios para se segurar na presidência, mas não teve sucesso. Mas, basicamente, essa decisão da Justiça do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atende a um pedido do Gilmar Mendes, que tinha concedido uma liminar para o Edinaldo lá em janeiro, na verdade, em janeiro de 2024, e validou um acordo em janeiro de 2025. Essa decisão acabou anulada porque houve uma denúncia de fraude no documento de assinatura do acordo. A fraude seria a assinatura do coronel Antônio Carlos Nunes, conhecido como Coronel Nunes, dirigente que já chegou a ser presidente da CBF interino. E ele não tem condições, digamos, ele não tem condições mentais de decidir. Ele, inclusive, tem uma procuração no nome da filha para cuidar de assuntos financeiros, por exemplo, e todas as questões que exigem uma decisão. Isso desde 2023 já, e esse documento foi assinado em janeiro de 25. Então houve uma contestação, houve uma perícia, a perícia comprovou, segundo essa perícia, essa assinatura não era do Antônio Carlos Nunes. Ele foi convocado, o Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, por uma espécie de acariação no TJ, e ele não compareceu por motivos de saúde. E aí o desembargador do caso, que é o Gabriel de Oliveira Zéfiro, considerou que todas as provas eram suficientes para afastar Edinaldo da presidência, anular o acordo que foi assinado em janeiro e, portanto, anulou todo o acordo. Significa que anulou a eleição dele de 2022. E que, portanto, ele não poderia convocar novas eleições para a eleição que ele fez agora recentemente, que ele antecipou as eleições de 2026 para 2025, para se eleger até 2030.
Isso, tudo isso está anulado. Foi convocado um vice-presidente, o Fernando Sarney. Sim, é filho do Sarney. Alguém vai perguntar, né? É o mais inapto dos filhos do Sarney, porque nunca conseguiu se eleger. Não emplacou, né, na política, né? Mas ele está desde 98 na CBF. Ele passou por todas as gestões desde o Ricardo Teixeira. E sempre estava o Sarney lá, né? E o Sarney lá, estava na CBF, o Sarney. E é um cenário curioso, né, Matias? Porque é o Caio presidente e quem assume é o Sarney. A gente já viu isso na história do Brasil, né? Não lembro quando aí exatamente. Enfim, fez 40 anos. Pois é. Mas, enfim, ele vai ter que convocar em novas eleições. E a gente vai detalhar um pouco que os ratos saíram da ratoeira, dos seus abrigos ali, né? Da ratoeira não. Os ratos saíram dos seus buracos para mostrar que o Edinaldo já estava com os dias contados há muito tempo, né? Porque tinha muita gente se articulando nesses tempos, só esperando a largada para começar o processo eleitoral, né? Então, basicamente, não temos presidente, mas não se preocupem, o Ancelotti assinou com a CBF e não com o Edinaldo. Inclusive, um monte de gente fez matéria. Não vai influenciar em nada a chegada do Ancelotti. Boa tarde. Eu imagino que o Ancelotti pelo menos sabia por alto da situação e da possibilidade também do Edinaldo sair do cargo, né? Acho que ele não é tonto o bastante para conseguir ser enganado nesse sentido, se tinha essa possibilidade. Então, ainda se tem as matérias, né? Acho que esse não é um problema, né? Acho que o problema é que a gestão do futebol brasileiro não segue, né? Não se acerta, né? E aí é uma questão muito de tipo, não sou o padre dos dirigentes, não quero julgar moralmente ou criminalmente nenhum deles. A gente faz isso em outros momentos, né? Isso é importante, a gente faz isso em outros momentos. Mas nesse momento, assim, a gente tá só com os incompetentes, né? Já faz há muitos anos. E isso não é só o Edinaldo, são os outros também, que elegeram por aclamação um dirigente que eles nem todos gostavam e que era vulnerável, né? Ele tinha essa vulnerabilidade já há anos, né? Já desde 2022, ele tinha essa possibilidade de ser deposto do cargo e ele conseguiu articular uma eleição por aclamação, né? Ninguém virou para ele e falou: mas Edinaldo, e aquela assinatura do Coronel Nunes? Vamos pelo menos ter um candidato de oposição, sabe? Forçar ele um pouquinho o braço? Nada disso, né? Então é difícil, porque isso impede que exista, né, qualquer tipo de plano de médio prazo que seja para o futebol brasileiro, o que também casa com a contratação do Ancelotti, que é basicamente comanda essa Copa aí e depois a gente vê o que vai fazer, né? Daqui a um ano é capaz do técnico do Brasil ser o Renato Gaúcho, de novo, que nem seria se o Ancelotti não tivesse perdido 4 vezes do Barcelona, sabe? É esse tipo de gestão que a CBF faz. Concordo muito também com o que disseram na internet, né? Que o Ancelotti tem experiência com o Berlusconi, com o Florentino, com o Abramovich, mas esses caras eram competentes, né? O Brasil tem uma crise de dirigente, né? Já foi o tempo de João Avelange, de Ricardo Teixeira, quando o dirigente brasileiro brigava pela bola de ouro. Agora não briga mais, agora é coadjuvante nas suas federações. Até porque era interessante para os negócios, né? Porque, enfim, não era por uma questão pró-futebol, né? Sim. Para a máquina continuar girando, mas isso. A CBF se alguma coisa pró-futebol eles fizeram, que era meio que isso. Tipo, eles sabiam que eles precisavam disfarçar um pouco. Né? Não, mas era assim... beleza. É que a CBF se tornou tão grande que a roda continua girando mesmo nessa crise... Sim. Que ela vive, né? Vide a reserva que a CBF tem de dinheiro e que não é distribuída para o futebol brasileiro, né? Quer dizer, para os presidentes das federações, enfim, mas não faltam recursos para a CBF, é essa que é a questão. Acho que é até importante a gente fazer um breve histórico, Matias, de por que a eleição de 2022 do Edinaldo foi contestada, porque eu não vi muita gente falando disso no meio dessa confusão. Vamos lembrar que houve um processo legislativo que se culminou numa lei, já faz tempo, eu nem olhei a data da lei, mas já tem algum tempo, que
obrigava as confederações esportivas, as associações esportivas de todos os esportes a incluírem, por exemplo, a participação de clubes e de jogadores e até, em alguns casos, de árbitros e tal. Precisava ter representantes dessas organizações, desses setores dentro das eleições dessas entidades. Por quê? Principalmente os atletas se sentiam subrepresentados quando havia uma troca de poder ali. Isso em todas as confederações. Então houve uma lei que obrigou isso. Portanto, foi por causa disso, porque até então a CBF não tinha participação nenhuma dos clubes, era absolutamente zero. Os clubes participavam para eleger as federações, né, os presidentes das federações estaduais, e as federações estaduais elegiam o presidente da CBF. Com essa lei foi obrigatório ter alguma participação dos clubes. Primeiro que a CBF já limitou isso aos clubes da Série A e Série B, a gente sabe que tem muito clube, é claro que seria impossível todos os clubes participarem, mas talvez desse para colocar divisões nacionais, né? Enfim, daria para pensar um pouco. Mas a gente sabe que Série C e Série D, a CBF quer que exploda e se pudesse ela nem fazia. Mas enfim, ela colocou Série A e B. Com Série A tendo um peso maior do que a Série B, que até é compreensível. Só que aí a manobra que gerou o processo judicial foi porque em uma assembleia apenas com as federações, a CBF mudou o estatuto para colocar peso nas federações maior do que o dos clubes. Então colocou peso 3 nas federações e deixou os clubes com peso menor nas eleições. Peso 2 para a Série A, peso 1 para a Série B. Com isso, as federações teriam muito mais força e elas elegeriam sozinhas os presidentes, né? Porque se as federações votassem, independente de quem os clubes votassem, eles já conseguiriam eleger o presidente da CBF, que era mais ou menos o que eles queriam fazer. Já que eles foram obrigados a colocar os clubes, eles fizeram de um jeito que os clubes não tivessem força para mudar o cenário. Isso foi considerado ilegal porque justamente a lei obrigava que os clubes participassem do processo. Então mudar o estatuto obrigaria que os clubes votassem isso. Enfim, isso gerou um processo. Esse foi um dos pontos, tá? Esse era o ponto mais crítico, mas tinha outras coisas ali do processo. E, em suma, os clubes acabaram assinando um acordo, tempos depois, com uma promessa de que a CBF não se oporia a uma possível liga, uma futura liga de clubes que gerisse o Campeonato Brasileiro. Veja que é uma promessa. Não há, até hoje, eu não encontrei nada que diga que tem um documento assinado por alguém garantindo isso. O Edinaldo só falou, façam a liga aí, galera, sem problema, eu não vou me opor. Na hora que vocês quiserem organizar o brasileiro, de boa, a gente passa para vocês. Eu não acho que é tão simples assim, porque o brasileiro, enfim, tem várias propriedades ali. A gente já viu briga, por exemplo, por placa de publicidade, CBF brigar com o clube. Né? E se não tiver documento, né, Lobo? O senhor Edinaldo sai. A gente sabe. Aí, quem chega depois... Se você fez uma promessa... Vai falar, não era comigo o acordo, era com o Edinaldo. Pois então agora se você apertou a mão do Edinaldo... Não que os caras estejam assim também, super ansiosos pra fazer uma liga, né? Não tem nada impedindo, com mas... certeza não. Claro, tem isso. E fora que, assim, a rigor, eles nem precisariam disso, tá? Porque o máximo que poderia acontecer era a CBF falar, vocês não vão jogar a Libertadores. Beleza, faz o Campeonato Brasileiro sem clube aí, o CBF. Faz aí, tenta fazer. Fala pra Conmebol que a Libertadores não vai ter clube brasileiro. Ela não sabe mais o que acontece. Não, ia ser uma série de processos. Imagina as TVs processando a Conmebol. É evidente que os clubes... Só que os clubes são, primeiro, covardes. E segundo, desorganizados, né? E existe uma briga ali. Então, assim, basicamente foi isso que começou o processo lá em 2022. É claro que agora a gente evoluiu para outras coisas, mas eu acho importante lembrar disso, porque quando eu sempre falo e eu sempre defendo isso, quando alguém fala o que os clubes podem fazer, eles poderiam não ter feito isso, por exemplo. Não ter aceitado esse acordo. Não ter aceitado que uma mudança de estatuto que viola os direitos do clube para sempre foram feitos com uma promessa de alguém que se mostrou que não é confiável. Então, no mínimo, os clubes tinham que ter exigido mais. Se você quer dar peso para as federações? Show. Então, agora você vai passar o Campeonato Brasileiro para os clubes. Agora. Você vai passar num documento que você vai abrir mão já.
Eu acho pouco, tá? Eu acho, mesmo que fosse isso, eu já acharia pouco. Mas eles não fizeram isso. Então, os clubes são uns bundões. Chegando no agora, agora a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa situação. Existe uma articulação, e a gente viu a notícia mais importante do dia, né? Hoje nós estamos gravando no dia 16, foi que 19 das 27 federações assinaram um documento conjunto pedindo renovação na CBF. Parece uma piada, né? É uma coisa meio Zorra Total. No Zorra Total, nos piores momentos de Zorra Total. Mas é isso. A revolta dos capitães hereditários, né? Pois é. E aí, assim, a gente até na conversa que a gente estava no nosso grupo de membros de WhatsApp, e eu recomendo, se você não é assinante aqui do Plano Centenário no YouTube, ou você não é um membro fundador lá na nossa newsletter, você tá perdendo, porque no nosso grupo tem umas discussões dessas. E uma das coisas que eu falei um pouco no grupo, assim, por que as federações elegeram de forma unânime os caras? O Edinaldo, e assim é sempre com os presidentes da CBF. Porque existe, como o Matias falou, é meio capitania hereditária. Ninguém quer perder a sua boquinha. Então acontece o seguinte, se você apoia um candidato que não ganha, por qualquer motivo, digamos que você é da Federação do Pará, e você não apoia o cara que ganhou. Esse cara que ganhou tem uma verba muito grande. Então ele pode simplesmente diminuir a sua verba. E a sua federação depende basicamente dessa verba, porque ela não gera dinheiro suficiente sozinha. E ele pode, inclusive, apoiar o seu opositor na próxima eleição da sua entidade e tentar derrubar você. Então, o medo dessa represália da represália de perder a sua boquinha é muito grande. Por isso que as eleições normalmente são de um candidato e todo mundo apoia. Porque é um medo danado. E nos clubes existe um medo, que é o medo assim, todo mundo é mau caráter. Assim, todo mundo. E aí o que acontece é o seguinte, quando você faz isso, você fica com medo de que o outro faça com você o que você gostaria de fazer com o outro. Então vou dar um exemplo. Todo mundo fica com medo de ser roubado pela arbitragem. Mas por quê? Porque é isso que ele faria se ele pudesse, se ele tivesse poder. Então quem tá com medo disso é porque faria isso se pudesse. Então ele tem medo de que o outro, se ganhar, ele faça isso com você. Porque, sei lá, o Vasco ganhou, do lado que ganhou, e o Flamengo não é do lado que perdeu, e eles ficam com medo. A gente nunca viu isso acontecer assim, de forma, pelo menos que a gente saiba, né? De forma tão deliberada, mas eles têm esse medo. E os clubes mesmo têm esse medo. E eles não têm o senso de coletividade, de entender que Vasco e Flamengo são rivais jogando, mas são sócios do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não existe sem o Vasco e sem o Flamengo, e sem o Corinthians, e sem o Palmeiras, e sem o Santos, sem o Goiás, sem o Criciúma. Os clubes não entendem que eles são sócios em tudo, menos quando tá rolando a bola. Tirando isso, eles são sócios. Tudo que afeta um, afeta o outro, de certo. A arbitragem ruim vai afetar todos, gramado ruim vai afetar todos, calendário vai afetar todos. Enfim, então os clubes ficam pensando mais em puxar o tapete do outro do que em pensar no bem comum. Então, é basicamente por isso que eles todos se elegem. A gente está vendo, alguém perguntou por que a Federação Paulista não assinou. A Federação Paulista tem um presidente chamado Reinaldo Carneiro Bastos, que é um dos nomes cotados para ser candidato a presidente da CBF. Ele tem essa ambição há muito, muito tempo. Em 2023, quando caiu o Edinaldo, ele foi um dos candidatos. Ele se colocou publicamente como candidato. Ele e um outro nome que vocês vão lembrar, quem acompanha futebol há algum tempo, que chama Flávio Sveiter, que é filho de Luiz Sveiter. Ambos foram presidente do STJD. O Luiz Sveiter era o presidente do STJD naquele famoso caso do escândalo de arbitragem de 2005. E foi ele que anulou os 11 jogos. E, sinceramente, até acho que estava certa a decisão. O problema do STJD não foi a decisão final, foi o processo. Porque, como sempre, o STJD é enrolado, acaba demorando para decidir as coisas. Sempre foi assim. Eles sempre gostaram de aparecer. E o filho dele herdou isso. E vamos lembrar que o STJD não é um órgão governamental do judiciário brasileiro. Ele é um órgão ligado à CBF. Tá? Então, muita gente acha que esses caras são juízes. Esses caras são escolhidos a dedo pela própria CBF. Então, não são... Embora o Luiz Sveiter seja do judiciário, ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio,
O cargo no STJD é indicação, tanto que ele indicou o filho, né? E o filho exerceu esse cargo. Esses são os 2 nomes mais fortes. E surgiu um nome hoje, eu já tinha escrito a newsletter. E o Luiz Sveiter, ao mesmo tempo, era conselheiro do Botafogo também. É verdade. E ele tem uma disputa de poder com o Gilmar Mendes, presidente do STF, para indicar a gente dentro da CBF. O Luiz Sveiter indicou o filho para ser vice-presidente da CBF em 2022, quando ele estava em bons termos com o Edinaldo. E quando deixou de ter bons termos, em 8 meses depois, o filho dele deixou a vice-presidência da CBF. O Gilmar Mendes indicou já 6 vice-presidentes. Não todos vice-presidentes, na verdade, membros da diretoria da CBF. Então, o Gilmar Mendes tem influência. Além do filho dele e ele também, ser sócio da empresa que faz a CBF Academy. Portanto, é moralmente horrível que ele seja o juiz de um caso que envolva a CBF, com o qual ele tem contrato, né, com a empresa dele. Mas eu acho incrível que ele não se tirou do processo, eu esqueci o nome que se usa no judiciário agora, mas não se declarou incapaz de votar, porque ele tem negócios ali, como o Barroso, que teve o filho do Barroso, enfim, alguém da família do Barroso tem contrato com a CBF, e ele se declarou que não poderia julgar o caso, porque algum parente dele tem, então ele que é o correto a se fazer. O Gilmar devia ter feito isso. Existe essa disputa. E surgiu um nome que se especula que essas 19 federações estejam articulando para que seja o próximo presidente, que chama Samir Chaudhry. Ele é presidente da Federação Roraimense de Futebol. E a gente falou sobre capitania hereditária, Matias. Ele é filho de um dirigente de futebol chamado Zeca Chaudhry, que ficou quase 50 anos no comando da Federação Roraimense de Futebol. Então, assim, a gente chamava de capitania hereditária por quê? Porque era de pai para filho. É o que exatamente está acontecendo nesse caso aí. E esse é o nome que muita gente aí dessas 19, Bonsa, que estão falando de renovação, estão querendo. Sabe por quê? Porque ele tem 40 anos. Essa é outra coisa que a gente podia tentar fazer. Parar de eleger o presidente da CBF ter sempre, 70 anos pra mais. Eu não sei nem se ele é melhor ou pior, não faço a menor ideia, não conheço um moço. Mas ele pelo menos tem 40 anos, ele, parece, sabe, que nasceu depois da criação do... Então, assim, pelo menos seria alguma coisa, né? E da Federação Roraimense de Futebol... O Eduardo Starling, nosso grande membro, está sempre no nosso grupo lá, ele disse aqui, se declarou impedido. Eu estava procurando essa palavra, eu não lembrava. O juiz, quando tem algo que possa o impedir de julgar... Conflito de interesses. Ele pode se declarar impedido, que foi o que o Barroso fez e o que o Gilmar deveria ter feito, né? E aí alguém falou aqui, o Renan Oliveira, o Gilmar vai dar uma ajuda de novo. Renan, acho que não, por alguns motivos. A gente falou da matéria da Piauí, por exemplo, que falou bastante sobre o Gilmar. Isso desgastou muito a imagem do Gilmar Mendes. E não é só o desgaste que o preocupa, porque ele não é uma pessoa exatamente preocupada com a imagem, mas porque começou um movimento dentro da Câmara dos Deputados e também no Senado tem um zum de criar uma CPI para discutir o caso do Edinaldo e dessas falsificações e dessas coisas todas, dessas mudanças que supostamente violaram as leis que foram feitas pelo Congresso. E um dos tópicos, e inclusive alguns partidos já estavam articulando para convocar o presidente Edinaldo, então presidente, e para ele explicar a relação com o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes também está com um pouco de, assim, uma coisa é todo mundo saber, outra coisa é o Edinaldo ter que explicar, né, que apertou a mão ali e falou, beleza, vamos manter isso aqui só entre nós, para aqui, né, faz um acordo com o Supremo, com tudo, né. E aí eu acho que o desgaste vai ficar um pouco grande demais para o Gilmar. No momento que a gente vê muita gente indo contra o STF por outros motivos que não tem nada a ver com futebol, esse desgaste talvez tenha ficado um pouco demais. E o próprio Gilmar Mendes, ele não afastou o Edinaldo, mas o processo todo, eu conto isso na newsletter hoje, o processo foi super rápido. Daniela do Vaguinho, que é a deputada que entrou com o primeiro pedido para afastamento por causa dessa falsificação de assinatura, entrou com esse pedido no dia 5 de maio. No dia 7, o Fernando Sarney, que é da oposição ao Edinaldo,
embora seja vice-presidente, mas não foi eleito para a chapa que vai ficar até 2030, que assume no ano que vem. E ele protocolou no dia 7, e no próprio dia 7, o Gilmar Mendes já despachou esse caso para o TJ do Rio, para reinstaurar uma investigação que já existia, para apuração urgente do caso. Não aceitou o afastamento imediato, mas pediu medidas urgentes para o TJ. O TJ fez tudo o que tinha que fazer, com os ritos e tudo mais, muito mais rápido do que a justiça normalmente é, inclusive. Uma matéria da Piauí até fez a média de dias que o STF e que o TJ normalmente levam para esses casos, e foi uma coisa meio recorde, né? Foi 7 dias entre o pedido do Gilmar e a liminar que saiu nessa quinta-feira do TJ, então foi assim, super rápido. O TJ leva 121 dias, em média, para tomar uma decisão, e levou 7. Eu não tô achando ruim, tá? É que isso deveria ser o padrão, não deveria ser... Esse é o modelo que a gente quer ver da justiça, que as coisas corram rápido, porque é importante, né? Não só nesse caso. E agora foi afastado. Nada indica que o Gilmar vai salvar o Edinaldo dessa vez por todos esses aspectos, que pode ser que custe muito caro para o Gilmar Mendes comprar mais esse desgaste, né? Então, imagina... E acho que tem um episódio que acho que é importante dizer também. No começo da semana, antes de viajar para o Paraguai, o presidente Edinaldo juntou algumas federações. Ele convocou todas, nem todas foram. Por exemplo, o que a gente sabe é que a Federação do Rio não estava presente, numa reunião no Rio, e tentando fazer com que as federações publicamente o apoiassem. E ele usou como trunfo o Ancelotti, o dinheiro, enfim, todas essas coisas que a CBF tem feito. E o que aconteceu é que nenhuma das federações quis apoiá-lo publicamente. Então imagino que todas elas já sabiam que o caldo estava entornando. Muita gente falou, será que muita gente sabia dessa falsificação de assinatura? Olha, o que a gente sabe é que não, porque se eles tivessem esse trunfo, provavelmente o Edinaldo já nem teria voltado, ou pelo menos teria caído antes, né? Muita gente fica insatisfeita com o Edinaldo há bastante tempo. Entre as coisas que desagradaram muita gente, pra você desagradar o presidente de federação que acha que foi uma medida imoral, você pensa o que é, né? Uma das coisas foi que o presidente da CBF mudou o estatuto sem consultar as federações, permitindo que o próprio presidente da CBF e a entidade como um todo possa contratar empresas de parentes da própria diretoria da CBF, o que era proibido pelo estatuto da CBF. Ele mudou isso, eu não sei porquê, né? Eu não sei por que se mudaria um negócio desse, e ele mudou. Isso, claro, esse aqui é um grãozinho no deserto. Tem muitas coisas. Isso daqui é só um exemplo que os dirigentes estão usando de forma, claro, oportunista para mostrar que o Edinaldo fazia as coisas sem consultar os outros e, portanto, muita gente estava insatisfeita. Então, eu acho difícil que ele se salve dessa vez, só para explicar essa situação toda. Agora a gente passa para outro assunto que vocês podem ler na newsletter, então fica aqui o convite também, né, para o pessoal assinar a newsletter, lembrando que toda sexta-feira pinga a versão gratuita e quem contribuir com a newsletter recebe uma edição exclusiva às terças-feiras ou quando esses rapazes estiverem inspirados, porque pode pintar aí na quarta, na quinta, enfim. E assim, eles desafiam os limites da newsletter. Por isso que muitas vezes tem esses conteúdos extras. Mas vamos falar, Bonsa, do título do Bolonha, né? 55 anos depois, o clube italiano volta a conquistar a Copa Nacional. Pois é, um título muito importante para o Bolonha, né? Como você disse, um jejum longo de 51 anos. O Bolonha que é aquele caso, né, quando você começa a aprender sobre futebol europeu, aí você vai ver quem são os maiores campeões da Itália. Aí você vê lá, o Bolonha, nossa, 7 títulos. Só que 6 vieram antes, né, da Segunda Guerra Mundial e o outro é nos anos 60. E o Bolonha não ganhava... Ganhou uma Intertoto, né, desde então, que acho que o
o futebol europeu devia só esquecer a existência da Intertoto, porque ela sempre atrapalha esses jejuns. É sempre tipo, não ganhou um Major Trophy, mas aí tem a Intertoto. Não, a Intertoto era tipo um pré-qualificatório lá, era tipo um negócio... Não conta como título, né? Vamos entrar nesse uma repescagem. Porque tinham... Não conta como título, como se fosse a pré-Libertadores fosse considerado um título. É como se a pré-Libertadores chamasse Intertoto. Chamasse Intertoto, A questão com o Bolonha é que o título ele é surpreendente, porque o Bolonha, na temporada passada, teve a melhor temporada em muito tempo, né? Desde os anos 90, quando o Baggio fez mais de 20 gols pelo Bolonha e tal. Inclusive foi ele que levou, né, a taça pro gramado. Mas teve ele que jogou nos dois clubes, né? Ele saiu do Milan pro Bolonha. E o Bolonha foi quinto colocado, né? Conseguiu vaga na Champions League, né? Um time que vinha de muitas temporadas de meio de tabela, teve toda a passagem do Sinisa Mihajlovic, né? Que foi bastante comovente, né? O tratamento dele de leucemia, e que ele teve que se ausentar algumas vezes, e o clube sempre apoiou muito ele ainda ia trabalhar e tudo mais. E essa sequência foi tudo de meio de tabela. Aí chega o Thiago Motta e leva ao quinto lugar, e consegue vaga na Champions League, né? Pela primeira vez na era Champions League, que chegou a jogar a Copa dos Campeões lá atrás. E aí o Motta sai para a Juventus, o Calafiori sai para o Arsenal, o Zirkzee sai para o Manchester United e o Luiz Ferguson machuca o joelho e vai ficar 6 meses fora. Então, basicamente, acabou aquele time, né? Assim, aquele time era outra coisa. E o Vincenzo Italiano é chamado para trocar a Fiorentina pelo Bolonha, e não era uma decisão natural, né? Na cadeia alimentar do futebol italiano, a Fiorentina está acima do Bolonha. Mas o Bolonha tinha vaga na Champions League e aparentemente convenceu o italiano de que queria muito que ele fosse para lá, e ele chega, e era uma roubada, né? Assim, porque que tipo de temporada ele pode fazer que seria melhor do que a do Thiago Motta, né? A sensação era meio que tipo, bom, chegamos... o Bolonha, nesse estágio, chegou meio que no que dava para chegar, e agora vai ser algumas temporadas de reorganização, talvez mais para frente a gente consiga algo melhor. Mas não foi o que aconteceu, né? Praticamente imediatamente o Bolonha... Imediatamente não, porque o começo de temporada pareceu estar acontecendo, né? O Bolonha demorou para ganhar, para embalar no campeonato italiano. O Bolonha teve uma fase da Liga muito ruim, né? Na Champions League, só ganhou 2 jogos em 8. Foi um desses times das grandes ligas que pegaram essa quinta, quarta vaga, que ficaram lá para baixo da tabela. E aí, na virada do ano, eles conseguem engrenar. E se colocam na briga por vaga da Champions League de novo. Eles ainda estão nessa briga. Isso ficou um pouquinho para trás, porque eles tiveram um calendário muito complicado, né? 6 jogos com Napoli, Atalanta, Inter, Milan. Então acabou... E agora tem a Fiorentina fora de casa. Então é uma sequência muito brutal do Bolonha nesse momento da tabela. Mas avançaram na Copa Itália. Então acho que o grande negócio é que o Bolonha conseguiu, né? Depois de uma temporada tão boa, depois de uma temporada tão legal, conseguiu uma melhor ainda, porque conquistou o título, né? E o título é mais importante do que vaga, e não sou eu que estou falando, é o Orsolini, né? O Riccardo Orsolini, o ponta do Bolonha, que é um dos principais jogadores do time, e que já há muitos anos vem jogando bem no campeonato italiano, né? Ele é muito regular, né? Terceira temporada já marcando 10 vezes, pelo menos, que é bom para um ponta e é ótimo num time que não é tipo o Manchester City, né? Se coloca qualquer um na ponta do Manchester City, o cara faz 10 gols, mas o Bolonha faz 50 pro campeonato, 60. Então, se você tem 10 do Orsolini, é porque ele tá contribuindo muito bem. E ele falou depois do último jogo pela Série A, que foi contra o próprio Milan na sexta-feira passada, né? Foram 2 confrontos em sequência contra o Milan. Ele falou, bom, se a gente perder esse para ganhar o título, por mim, tá valendo. E foi exatamente o que aconteceu. Mais 2 aspectos desse título do Bolonha que eu acho que são interessantes. O Vicente Italiano, que é um técnico que ganhou fama, se digamos assim, na Itália, quando subiu com o Spezia, depois manteve o Spezia na primeira divisão, foi um ótimo trabalho. Aí ele vai para a Fiorentina e consegue 3 finais em 2 anos, né? São uma final de Copa Itália e 2 de Conference League, e um dos grandes especialistas, um dos maiores técnicos da história da Conference League, e perde as 3, né? Não conquista nenhum desses títulos. E aí ele vai para o Bolonha. Então ele está pintando como um dos grandes
treinadores italianos, né? Ou para talvez em algum momento consiga alguma chance nos grandes, mas ele tem emendado ótimos trabalhos, né? Eu não consigo, tirando os mais famosos, assim, um treinador italiano que emendou 3 trabalhos seguidos, assim, em clubes ali de baixo, meio de tabela, não sei quantos existem por aí, mas ele tá pintando como um dos grandes treinadores. O que eu achei interessante também é que 3 anos atrás eles contrataram um diretor da Atalanta, né? O Giovanni Sartori. E ele tem tentado, ainda de maneira meio tímida, né, mas aplicar aquela fórmula da Atalanta, que é você contratar, que é a fórmula Futebol Manager, né? Você contrata o jogador jovem e barato, vende, reinveste o dinheiro e vai fazendo isso o tempo inteiro, né? Por exemplo, ele fez isso com o Zirkzee e com o Calafiore, que os dois não foram super bem vendidos, cada um deu uns 40 milhões e eles foram caros. Mas ele tá tentando fazer essa reciclagem, ele já trouxe alguns bons nomes para esse time também, né? Que foram peças importantes desse título, como o Santiago Castro, que é um atacante que era do Vélez Sarsfield, que é o substituto, acabou substituindo o Zirkzee. Tem o Sambel Kema, que teve uma primeira temporada mais difícil, mas está se firmando agora. E o Dani Doye, que veio do Basel e foi o autor do gol, né? O autor do primeiro gol do título do Bolonha em 51 anos. Bolonha incluiu uma curiosidade, é que o Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, italiano, que inclusive tem só 18 anos, e ele é de Bolonha, né? Ele é ali da cidade de Bolonha. Então ele colocou uma mensagem lá de Força Bolonha. E curiosamente, o GP da Emília-Romanha, que é justamente ali perto de Bolonha, está acontecendo nesse fim de semana. Então ele, enfim, comemorou. Espero que ele seja torcedor do Bolonha, seria legal. Ele é um talento, né, na Fórmula 1, e ele convidou toda a classe dele, porque ele tá na escola, ele tem 18 anos, tá no último ano da escola. Ele convidou todo mundo da classe dele na escola em Bolonha para ir assistir o GP, ele como convidado dele. Então é mais só para ligar Bolonha aí, porque foi legal de ver, primeiro ele comemorando o título do time da cidade dele, e também ele fazendo esse gesto aí, então vai ser legal. E provavelmente o torcedor mais famoso do Bolonha tenha sido Pier Paolo Pasolini, né? Dizem, né, que o Mussolini simpatizava com o Bolonha, mas a gente sabe que ele não tinha uma ligação tão orgânica com o futebol, era mais uma... Ele nem gostava de futebol, na real, né? Ele achava o futebol fresco demais, tinha essa questão. Mas o Pier Paolo Pasolini, que morreu em 75, então é o primeiro título do Bolonha depois da morte do Pasolini também, né? Só para dar uma dimensão do tamanho da fila, excetuando a Intertoto, como o Bonsa bem pontuou no começo. Bem, sexta-feira é dia de KTO aqui no podcast Meio Campo, nossa parceira desde 2021, quando a Itália venceu a Eurocopa, e o Bruno Bonsante e o Felipe Lobo sempre trazem as cotações mais interessantes do site da nossa patrocinadora para a rodada do final de semana. Vamos lá, eu tenho 3 vitórias aqui, que são, quando chega as últimas rodadas do campeonatos nacionais da Europa, as coisas ficam bem simples, né? Porque você pode pegar muita coisa entre quem quer alguma coisa ainda e quem não quer. E o maior exemplo da história disso, provavelmente, é esse Brighton e Liverpool, né? O Brighton em casa, pagando 2,60, ainda brigando pela 8ª colocação, que dependendo do título da Copa da Inglaterra pode ou não dar vaga na Conference League. Enquanto isso, o Liverpool passou a semana na piscina em Dubai, né? E o Arne Slot foi para Ibiza. Então, a concentração dos dois times nessa partida foi bastante diferente nessa última semana, e pagando 2,63, o Liverpool não tem mais, já é campeão há meses, então acho que é uma boa cotação. Mais ou menos a mesma coisa com o Mais em Leverkusen também, o Mais ainda está ali brigando por posição, a ponta da tabela, ele está pagando 2,16 para ganhar em casa, o Leverkusen não vai ser primeiro colocado, não vai ser terceiro, vai ser segundo, o Xabi Alonso já está operando contratação para o Real Madrid, já estava falando, não, vou com 3. Aliás, assim, como que sai na imprensa que é oficial, essa será a nova formação do Xabi Alonso do Real Madrid, sendo que o Real Madrid já tem ainda tem outro técnico, o Xabi Alonso já está na Alemanha, enfim, isso é uma outra questão. E aí tem Roma
Em Milan, esse aqui são dois times que estão brigando, né? Ainda por alguma coisa, não é a mesma natureza, mas acho que a Roma em casa também tá mais forte do que o Milan. A Roma perdeu aquela invencibilidade longa com o Ranieri na última rodada, mas o Milan, eu não sei. A gente vai ter que fazer um Globo Repórter sobre o Milan na próxima edição do podcast, porque o Milan, pra mim, tá parecendo completamente perdido, né? Já vai... Sérgio Conceição deve ficar, já tem... Não sei quem que manteria desse elenco, enfim... e a Roma tá no momento mais forte, acho que a cotação é boa para ela ganhar. Vamos lá, eu peguei o mesmo jogo, um jogo igual, que é Roma e Milan, mas a minha aposta aqui é mais de 2 gols e meio, porque são times que, embora a Roma seja um time muito mais seguro defensivamente, não tem sido um time que faz muitos gols, mas o Milan tem proporcionado muita diversão para quem assiste, principalmente para quem joga contra o Milan. Então 1,70 tá pagando para mais de 2 gols e meio. Outro que eu tô apostando em mais gols é Inter e Lazio. Nesse caso, assim como em Roma e Milan, no caso, né, porque a Roma tá brigando por algo importante ainda, tá brigando por Champions. Inter e Lazio, a Inter briga pelo título, a Lazio briga por Champions também. Mais de 2 gols e meio. Lembrando que no primeiro turno, fora de casa, a Inter meteu 6 na Lazio. Não acho que vai se repetir, mas eu acho que pode ser um jogo aberto, porque os dois times vão precisar de resultado, né? Então, mesmo que seja um empate, é melhor do que, né, nesse momento, qualquer ponto é importante. Então, acho que vai ser um jogo mais aberto, tá pagando 1,71. E por fim, eu vou com uma vitória também, assim como o Bonsa apostou em várias vitórias, mas nesse caso é uma vitória que talvez seja um pouco decepcionante para quem não é torcedor de nenhum dos dois, mas é que tá pagando uma cotação muito boa, que é Crystal Palace e Manchester City. A vitória do Manchester City, que me parece o mais óbvio de acontecer, paga 1,83. Mas assim, o Manchester City não é exatamente o time mais confiável do mundo, principalmente nessa temporada. Mas enfim, 1,83 para uma vitória do Manchester City contra o Crystal Palace me pareceu alto, ainda que seja numa final, com todas as coisas que tem. E pode ser a única chance de título do Manchester City, né? Então imagino que o Guardiola vai tentar usar isso aí no vestiário para fazer esses caras correrem uma última vez aí. Porque depois disso eu tenho certeza que se na temporada passada eles não fizeram uma reformulação do elenco, dessa vez eles vão ser obrigados a fazer. Então muita gente aí, incluindo, você falou, o Bonso falou para colocar qualquer ponta no Manchester City que faz mais de 10 gols, menos o Grealish, né? O Grealish não faz mais de 10 gols no Manchester City. Quando o Manchester City estava bem, ele fez. Ele é um eu lembro de texto elogiando o Grealish na temporada da Tríplice Coroa. Imagino que o Grealish vai procurar emprego, aí tá na próxima temporada aí. Não vai procurar emprego, né? Vai procurar outro clube, porque imagino que ele seja uma das peças que o Manchester City não vai fazer questão de manter, né? Mas enfim, são essas 3 aí, Mate. E sempre lembrando, aposte com responsabilidade. Aqui não são dicas de investimento, a gente não está prometendo que você vai mudar de patamar, enfim, é entretenimento e aposte somente aquilo que você pode perder. Bem, passemos agora para a Espanha, onde o Barcelona confirmou o título, né? Ele até podia ter vindo na própria quarta-feira, quando o Real Madrid estava empatando com o Mallorca e conseguiu a vitória nos acréscimos, mas bastou a vitória no clássico contra o Espanhol e para o Barcelona confirmar mais um título espanhol. Um título que vem com a cara do Yamal, né? A reta final dele de temporada é espetacular. Eu ainda acho que até no todo da temporada o Rafinha foi mais importante para o Barcelona, principalmente nos momentos que o Barcelona teve uma queda, no final do primeiro turno, principalmente, quando chegou a cair para terceiro, né? O Atlético de Madrid chegou a passar o Barcelona, e eu acho que o Rafinha foi quem salvou em alguns momentos que o time não estava funcionando tão bem. Mas o Yamal, sem dúvida, vai ser o nome mais lembrado pelo caráter espetacular do futebol dele, né? É uma coisa muito chamativa. O gol que ele faz contra o Espanhol é uma coisa incrível. Eu, inclusive, estou apostando que essa camisa 19 dele não vai durar muito. Vão ter que dar um número melhor para ele, né? E talvez seja o 10, né? Porque a 10 está com o Ansu Fati no Barcelona. Você lembra do Ansu Fati?
Ele tá no Barcelona. Cadê você, Ansu Fati? Por onde anda, né? Igual no site do Milton Neves. Por onde anda o Ansu Fati? Tá lá no banco do Barcelona. Ele foi emprestado por Brighton, não fez, assim, grandes coisas no Brighton e voltou pro Barcelona e aparentemente não agradou tanto porque ele mal é usado também, jogou pouco essa temporada. Imagino que não fique para a próxima. Mas, ao contrário dele, que não conseguiu ser recuperado, alguns jogadores foram recuperados nesse Barcelona campeão, né? Um exemplo que é muito claro para mim é o Eric Garcia, que ganhou muito espaço nessa temporada e era um jogador descartável, não tinha conseguido se firmar, inclusive tinha sido emprestado e agora teve um papel importante em vários momentos, atuando em várias posições até, né? Ele é zagueiro de origem, atuou como lateral direito quando foi preciso e como volante até em algumas partidas, porque faltou jogador nessa posição. E outro é o Ferran Torres, que parecia também um jogador já que seria negociado, não parecia alguém que ficaria no Barcelona, mas acabou recuperado. E certamente o maior deles é o Rafinha, que as especulações colocavam que ele sairia do Barcelona nessa temporada. Isso não aconteceu. O Nico Williams, tinha gente especulando o Nico Williams, teve esses torcedores idiotas que tem em qualquer clube, fizeram camisa com 11 Nico Williams. 11 é o número do Rafinha e o Nico Williams seria o camisa 11 enfim, não aconteceu, mas o Rafinha ficou magoado e eu acho que entende, porque teve programa repercutindo isso e tal, que o Nico Williams usaria a camisa 11. No fim, o Nico Williams não foi pro Barcelona, o Rafinha ficou com a camisa 11 e pra mim foi o melhor jogador da temporada do Barcelona. Nessa reta final, sem dúvida, é o Yamal, mas na temporada o Rafinha foi melhor. E isso tudo acho que tem a ver com o Hansi Flick, né? Que colocou um time que tem muita característica do que ele gosta de futebol, né? Ele tentou fazer adaptações, o time não é exatamente como era o Bayern de Munique, mas tem muito do Bayern de Munique que ele comandou, né? E que ele não conseguiu fazer na seleção alemã. Uma pressão alta, a defesa bastante alta, uma pressão muito sufocante, uma troca de posições rápida. Enfim, ele conseguiu fazer o time ser o melhor ataque da Europa, o ataque mais perigoso da Europa, não só por ter atacantes talentosos, mas porque conseguiu variar bastante as jogadas a ponto de perder o Lewandowski na reta final. O Lewandowski foi muito importante. E mesmo sem o Lewandowski, o time continuou rendendo muito bem, fazendo excelentes jogos, inclusive com o Ferran Torres, que era um desses que a gente fala que recuperou. E acho que outro aspecto importante, La Masia. Eu acho que sempre se valoriza a La Masia mais do que deveria em alguns pontos, assim, como se fosse uma fábrica de craques eterna, que tudo que sai de lá é maravilhoso. Não é sempre assim, nenhum clube é assim. Nem as melhores bases do mundo conseguem formar gerações consecutivas de super craques. Isso não existe. Mas estava faltando La Masia formar jogadores úteis para o elenco, que é o que a base mais precisa fazer. Você não consegue formar um Messi toda hora, você vai formar a cada 30, 50 anos, e olhe lá. Ou a cada 15, pelo jeito, né? 20. Mas pelo menos você formar jogadores que sejam importantes para o elenco, né? Então a gente está falando, por exemplo, do Gavi. O Gavi é um jogador muito importante no elenco, mesmo que ele não seja um titular absoluto, um destaque total, mas é um jogador que foi super importante nesse elenco, né? O Yamal não precisa falar nada, que é um craque, mas tem outros jogadores ali. O Cubarsí, um zagueiro super seguro, muito bom, técnico, muito importante para o elenco também. E mesmo jogadores que não são da base, mas acabaram terminando sua formação no Barcelona, como é o caso do Pedri, né, que foi contratado, mas ali fez um trabalho de transição para o profissional já no Barcelona, é um jogador que se tornou fundamental no time também. Então acho que tem bons nomes ali. Tem o Casadó, que é um jogador de meio campo muito talentoso também, que foi utilizado bastante. Então a base deu o recheio pro elenco, porque é muito importante você ter isso também. Para você conseguir rodar o elenco, não dá para ter 25 caras do mais alto nível. Ninguém aguenta pagar o salário disso tudo, e esses caras não querem ficar na reserva, né, o tempo todo. Então é importante ter uma base que ajude a montar um elenco competitivo, né? E uma das melhores coisas que pode acontecer com um time grande na Europa é a crise financeira, porque aí você é obrigado a colocar a base, né? Porque do jeito que o Barcelona estava operando no mercado de transferências, né, o desespero, os caras vendendo almoço para pagar a janta, não sei se seria o Baldé, o lateral esquerdo, talvez eles tivessem saído comprar um, eles compraram um, eles trouxeram o Marcos Alonso, né? O Barcelona
Ele usa, acho que historicamente, mais a base do que o Real Madrid, mas ele também adora virar e falar, não, vai embora, eu vou trazer estrela. Só que o Barcelona, né, todo mundo sabe, tá no momento em que toda a temporada acaba e é continha para ver se consegue inscrever. Mesmo nessa, né, que o Daniel Olmo chegou a ter problemas para ser inscrito, teve todas as questões das lesões e tudo mais, então isso obrigou o Barcelona a, quando precisar de reserva para cá, pegar o garoto da base e tudo mais. Então, acho que o quanto é amplo esse uso da base, né? Você tem aí, mesmo realmente, tipo, 7, 8, 9 jogadores que estão atuando bastante, que vêm da base. Alguns deles são especiais, alguns deles são úteis. Eu acho que o Gavi ainda vai ser especial. Eu acho que ele passou um ano sem jogar, né? Essa é a temporada em que ele volta de uma seríssima lesão. Acho que mais importante para ele nessa temporada era não se machucar de novo, ele era chegar até o fim dela em forma para fazer uma pré-temporada certinho e voltar com tudo. Acho que isso pode ser muito importante para o Barcelona, né? Ali ele meio que reveza naquele meio campo com o De Jong, com o Pedro, um pouquinho mais à frente, também pode jogar, tem todas essas posições. Para o Gavi, acho que ele é, depois do Yamal, o jovem que mais me chama a atenção nesse time do Barcelona. O Cubarsí também acho que vai virar um grande zagueiro, o Baldé, tem muitos jovens legais desse Barcelona. Para mim, uma das coisas mais importantes desse título é realmente a afirmação do Hansi Flick, né, como um treinador realmente de elite, porque eu sempre tenho essa dúvida e é o que acontece às vezes, né? Às vezes o cara consegue, dentro de um ambiente, um sucesso gigantesco e quando sai, não é a mesma coisa, às vezes foi um acaso, às vezes combinou as ideias dele e a personalidade dele com a do elenco, mas não é algo replicável. Eu sempre busco nos treinadores saber se esses trabalhos que eles fazem, os primeiros, são replicáveis, né? Eu tinha a mesma dúvida com o Guardiola quando ele saiu do Barcelona. Foi obviamente replicável. Eu tinha essa dúvida com o Zidane. Ele não quis solucionar. Ele não deu a mínima para minha dúvida. Ele só vai trabalhar no Real Madrid. Então, tanto faz. E com o Hansi Flick eu fiquei com essa dúvida também, quando ele só aparece no Bayern como treinador e tem todo aquele sucesso. Ele vai para a seleção alemã, não dá tão certo assim, né? Não é a mesma coisa. Mas aí ele chega no Barcelona e assim, ele basicamente foi um giro de 180, né? O que é muito engraçado porque quem acha que posse de bola e tic-tac e tal é o único jeito de jogar futebol, o Xavi era o treinador do Barcelona e ele é o maior fanático da história do tic-tac e da posse de bola. E os times dele foram chatíssimos de assistir. Até acho que ele não fez um trabalho ruim no Barcelona, dadas as circunstâncias. Conquistou um título, blá blá blá. Mas os times dele eram muito chatos de assistir. Era um time que, na real, em alguns dos melhores momentos, vencia na defesa, né? E o Hansi Flick colocou a voltagem desse time em 330. Porque é um time que o tempo inteiro abafa, pressiona, e se tornou o time mais legal de assistir. Que eu já vi em muito, muito tempo, né? Então, assim, tem outras maneiras de você jogar futebol que não é o guardiolismo, né? Mesmo, assim, porque o guardiolismo não é o tic-tac, não é o estilo do Xavi, mas é mais ou menos da mesma escola, né? Assim, pensa numa árvore, pelo menos né? da raiz, né? Ali. É a raiz daquilo, né? Você pode executar bem ou mal, mas a do Flick, né? É da outra escola, a escola alemã, a escola do Klopp e tal, realmente da superioridade física intensa, né? Que é por isso que nenhum jogo termina do Barcelona. Nenhum jogo do Barcelona termina até o árbitro apitar, né? Assim, 2-0, 4-2, é tipo quase um jogo de basquete. E tem sido muito legal de assistir e tem potencializado várias individualidades do Barcelona, né? Além do Yamal, o Rafinha. Eu acho que, na real, se você for dar a bola de ouro para jogador do Barcelona, e eu acho que a gente deveria nessa temporada, pode ser para qualquer um dos dois que tá bem dada. Eu daria pro Yamal, porque o que eu acho que ele fez nos últimos meses ali, de ele pegar a bola e você não saber para onde ele vai, o que vai acontecer, e as jogadas que ele tá tirando da cartola, né, todo tempo, em momentos decisivos, aos 17 anos, para mim supera os números do Rafinha. Mas eu não acho também que se o Rafinha ficar com essa bola de ouro, seria injusto. Ele realmente foi
muito decisivo na primeira metade da temporada, principalmente, mas mesmo ali na virada do ano, para qualquer um dos dois está bem dado. E só colocando em perspectiva, né, os números do Rafinha, ele é o único jogador em La Liga que está no top 5 de assistências e gols, né? Ele contribuiu com 27 gols para o Barcelona nessa temporada campeã do Campeonato Espanhol. Só lembrando uma coisa, Matias, o Rafinha escolheu o Barcelona antes de tudo porque o Chelsea fez uma proposta melhor para o Leeds, melhor financeiramente para ele e para o Leeds, e ele não quis ir para o Chelsea, o que eu acho que falta um pouco às vezes aos jogadores não irem para o Chelsea, porque o Chelsea tem 814 mil jogadores. Eu fico com medo, sinceramente, como brasileiro, não como torcedor aqui no Brasil, mas como brasileiro, o Estevão vai fazer o quê no Chelsea? Vai jogar no lugar de quem? Porque o Chelsea vai ter um monte de gente voltando de empréstimo e tal. Então, eu acho legal lembrar disso, porque assim, às vezes você ir para um time que é rico, de uma liga importante, às vezes não é o melhor caminho, principalmente quando esse time não parece carente da sua posição ou que não dá espaço para jovens, como é o caso do Estevão, né? A gente tem muitos outros casos. O Andrei Santos, que está no Estrasburgo, que está fazendo um ótimo campeonato, podia ter ido para um time melhor de cara, já em vez de ir para o Chelsea, ficar encostado, e aí acabar indo para o Estrasburgo depois. Enfim, é só uma pensata, porque o Rafinha escolheu ir para o Barcelona. Ele escolheu esse desafio porque ele gosta do Barcelona. Os brasileiros são muito encantados com o Barcelona por todo o nosso histórico de jogadores brasileiros no Barcelona. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Giovani, enfim, tanta gente aí, depois o Neymar e tudo. Então eu acho legal que ele falou, eu quero jogar no Barcelona e vou tentar. E no fim, acho que tá se pagando, né? Ele vai entrar. Eu acho que ele merece jogar no Camp Nou, que o Barcelona não jogou no Camp Nou desde que ele... na verdade, ele jogou no Camp Nou, né? Um pouquinho antes da... Mas ele vai poder voltar ao Camp Nou como um jogador inquestionável, porque na época que ele estava jogando no Camp Nou ainda, sob o comando do Xavi, ele era muito questionado, né? Então acho que vai ser legal. Ele quase foi negociado, né? O Barcelona queria... Então, de novo, o Barcelona queria o Nico Williams, né? Que não podia, porque todas essas restrições financeiras... Queria vender o Rafinha para comprar o Nico Williams, né? Então, é uma grande história mesmo, essa do Rafinha. Assim, acho que o que a gente vai começar a ver, os jovens, quando eles forem para a Europa, começar a colocar em contrato. Ó, tô indo pro Chelsea, tá? Eu não tô indo pro Estrasburgo, tá? Assim, lógico, você vai ter que negociar isso, talvez abrir mão de um pouco de dinheiro e tal. Mas o Chelsea sempre fez isso, né? O Vitesse era o Estrasburgo dele antes do Estrasburgo. Mas agora... Que o diga o Lucas Piazon, né? Que viajou a Europa toda. Exato, passou pela Europa inteira. E tinha potencial para mais, né? Não deu certo. Assim, é fácil agora olhar para ele e falar, nossa, não era nada disso. Talvez não tenha conseguido se desenvolver, né? E ele teve oportunidades, né? Tipo, ele jogou em vários clubes, não deu, acontece. Mas agora com esse negócio, com as redes multiclubes, você precisa estar muito claro para qual time você está indo. Né? Porque senão pode acontecer essas coisas de você... E os clubes europeus estão cada vez mais tentando fazer isso, né? Trazendo jogadores sul-americanos antes dos 18, quando eles estiverem o mais barato possível, para contratar 4 e sair 2, que são o Estevão e o Endrick, sabe? E aí pagou todos os outros que você contrata. Então acho que tem que deixar... Acho que a gente vai começar a ver essas coisas ficarem muito claras. Inclusive o Estevão vai deixar uma herança boa pro Palmeiras, né, Matias? Porque até para fazer um gancho aí pra América do Sul, o time do Estevão, com uma rodada de antecedência, garantiu o primeiro lugar geral da Libertadores, né? Pois é algo importante. Pois é, o Palmeiras, única equipe com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Um grupo que se pintava difícil, né? Porque, enfim... Tem o Bolívar, o seu Porteño também nunca é fácil assim, de enfrentar, mas o Palmeiras se impôs, né, todos os 5 confrontos até agora, inclusive vencendo as 3 partidas de visitante, né, tem mais um jogo para fazer com o Sporting Cristal no encerramento dessa fase, mas acredito até que pode poupar muitos dos jogadores, né, inclusive os pendurados, enfim, mas impressionante novamente aí o desempenho da equipe comandada pelo Abel Ferreira na fase de grupos da Libertadores.
O São Paulo também garantiu a classificação nessa semana, né, com uma rodada de antecedência, ao arrancar o empate com o Libertad no finalzinho, com um a menos, com um gol do garoto Luca. E é muito curioso, assim, né? Estreando, né? O menino cheio de espinha na cara, tudo, foi lá, fez um gol importantíssimo para o São Paulo, já ir mais aliviado, né, para a rodada final. Mas no fim das contas, com a vitória do Tajeres depois sobre a Aliança Lima, o São Paulo poderia se classificar inclusive com a derrota, mas seria muito frustrante, né, essa classificação. Mas são os 2 únicos brasileiros garantidos, né, porque a gente ainda tem 8 vagas em aberto na última rodada, e pelo menos um brasileiro estará eliminado, né, porque uma das vagas do grupo de Bahia e Internacional será decidida entre eles, já que o Atlético Nacional já garantiu a classificação, né? E o Inter recebe o Bahia no Beira-Rio. Mas assim... Mata-mata, né, Matheus? Vai ser acabou a fase de grupos para Inter e Bahia, né? Pois é, assim como vai ter o confronto entre Universidade de Chile e Botafogo, né? Praticamente um mata-mata, porque eu não vejo o Estudiantes tropeçando pro Carabobo em La Plata, né? Então, Laú e Botafogo. E o Fortaleza também, né? Vai pro cilindro precisando buscar, né? Assim, não é tanto porque o Bucaramanga pega o Colo-Colo fora, mas ainda assim o Colo-Colo já tá eliminado. O Colo-Colo já tá eliminado e não joga sem torcida, né? Então, exato. Não vai ter essa pressão, complicado. Pelo menos o Fortaleza tem um saldo melhor do que o Bucaramanga, né? Então... o Fortaleza pode dizer que se classifica com empate, né? Porque tem 7 gols de vantagem em relação ao saldo do o Bucaramanga pode ganhar, mas não vai fazer 6, né? Mas assim, se o Fortaleza perder para o Racing no cilindro, daí se complica, porque com uma vitória simples do Bucaramanga em Santiago, ele passa de fase. Exatamente. O Flamengo... E é um risco, né? Porque o Racing é um dos melhores times, né? Apesar de ter caído no Campeonato Argentino, é ainda um dos melhores times, né, Matias? Sim, e o Flamengo conseguiu uma vitória que tranquilizou um pouco as coisas, né? Porque a LDU vai receber o Central Córdoba na última fase, então não vejo o Flamengo também tropeçando com o Deportivo Táchira no Maracanã. Então, com uma vitória simples, o Flamengo pode, inclusive... se tornar o primeiro colocado do grupo, algo que estava difícil, né, ao longo aí dessa fase de grupos. Pode ser bem apertado, né? Pode ser o mais apertado possível, né? O tríplice empate. Pode ser os 3 com os 11. O Flamengo, para meio que se garantir, precisa golear o Deportivo Táchira, né? O que não deveria ser difícil. Por outro lado, o Deportivo Táchira perdeu 5 jogos, mas os 5 por pouco, né? Ele não levou goleada até agora. Ele tem, inclusive, tem menos 6 de saldo e perdeu 5 vezes, né? Então, mas uma goleada... Porque o saldo do Flamengo é mais 2 e o do Córdoba é mais 3 e o da LDU é mais 1. Mais 1. Então, assim, considerando, por exemplo, uma vitória da LDU por um gol de diferença... Tanto ela quanto o Central Córdoba vão para 2. E o Flamengo, com uma vitória simples, com o Táchira, vai para 3. Vai para 3. Então, assim... que aí vai dependendo de quantos gols o LDU faz. E a LDU ontem, depois que tomou o gol logo cedo, né? O gol antes dos 10 minutos, ela não se arriscou, porque para ela era importante perder de pouco. Sabia que o saldo pesaria. Né? Era perder de pouco. Então não adiantava se lançar para o ataque para tentar o empate, porque... pode decidir justamente com o Central Córdoba. Na verdade, não depende, né, de quantos gols a LDU faz. Porque cada gol que a LDU faz... tira um do Central Córdoba. Exato. Então, precisa ganhar só. Acho que tá tranquilo pro Flamengo. Pro Flamengo, sim. A LDU tem que fazer... uma vitória simples tem que ser por mais de 2 gols. Não, tem que vencer por 2 gols. É isso. Porque daí o Central Córdoba sempre vai ter um gol a mais nos gols pró. Mas enfim, e nos grupos que não tem brasileiros, né? O grupo H, Vélez e Peñarol também já garantiram a classificação antecipada. Inclusive teve um momento ali que o Peñarol estava ganhando por 3-2 do Olímpia, de virada, e o Vélez estava ganhando de 1-0 do San Antonio Bulu Bulu. E com isso
todos os critérios estavam empatados, né? De Vélez e Peñarol. Só que como o Vélez ganhou o primeiro jogo no José Amalfitani, poderia buscar um empate no campeão del siglo. Mas, enfim, se houver empate, o Vélez é o líder do grupo. Vitória do Peñarol, ele será o líder dessa chave. E o River Plate conseguiu uma vitória de virada impressionante contra o Independiente Del Valle. Estava perdendo por 2-1. Só que os equatorianos tiveram um jogador expulso e o River fez 6-2. Então conseguiu aí... Virou para 6-2. Virou para 6-2 e pode ser a segunda melhor campanha com uma vitória diante do Universitário no Monumental. É isso, senhores. Fechando mais uma edição aqui do Meio Campo. Agradecendo todo mundo que nos acompanhou ao vivo, né? Infelizmente, hoje a discussão foi bastante ampla, né? Então não deu para ler os comentários do pessoal. Só vou pegar 2 aqui que o Lobo destacou. O Jonathan Lucas Souza, que mandou boa tarde a todos e agradeceu pelo bom trabalho. Sou muito fã da parte da newsletter que aponta as recomendações de jogos para o fim de semana. Com o canal... que eu ia agradecer, hein? Com o canal onde vai passar. Dá trabalho fazer, mas obrigado. Que é importante. E aqui o Maurício Silveira pergunta, né? Se vocês acham que tirando Palmeiras, Flamengo e River Plate, algum time tem chance de ganhar a Libertadores e caso ganhe seria uma surpresa. Eu acho assim, eu não acho que seria uma surpresa dizer, por exemplo, que Inter, São Paulo, Racing e mesmo o Botafogo né? sejam campeões, não seria uma surpresa, porque Libertadores tem disso, né? Eu acho que, ao contrário da Champions, ela é mais imprevisível e a gente está falando aqui, né, de grandes equipes, né, camisas pesadas, enfim. Então não vejo assim como surpresa. Eu acho, claro, que... Surpresa seria o Universitário ganhar. Aí enfim, mas eu acho que, claro, Palmeiras, Flamengo e River Plate têm os melhores elencos e mais profundos também, né? Ele tem mais fôlego, vamos dizer, mas desses citados aqui eu não acho que seria nenhuma surpresa. É isso, voltamos na segunda-feira, a partir das 19h30, com mais uma edição do Meio Campo. E acho que com escalação completa, vocês dois estarão? Estão confirmados? Então, nós 3 estamos confirmados. Leandro Stein pelo de menos volta. 3 aqui. E o Stein, provavelmente. O Leandro e a mim também. É isso. Tchau, tchau, pessoal.